98 Talks. Boa noite, governador Romeu Zema. Prazer recebê-lo aqui no 98 Talks. É sempre um prazer enorme tê-lo conosco pela primeira vez, conhecendo a nossa nova casa. Surpreendido, que bom que está aqui conosco. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente, Rodrigo, todos que estão nos acompanhando. Uma maravilha essa nova casa aqui. Realmente, das vezes anteriores que eu vi para cá, foi um avanço e tanto. Parabéns pelo investimento, sinal que estamos acreditando em Minas Gerais, não é isso? Seguindo a trilha de investimentos em Minas. Eu não sei se o senhor Pode notou... colocar na conta, inclusive. Na hora que eu fazer aquele cálculo de investimento em Minas Gerais, a gente vai mandar. Bota o investimento no estúdio. Eu não sei se o senhor notou, atrás do senhor um panorama absolutamente amazônico, né? Para recebê-lo aqui. Para recebê-lo aqui. Muito bonito. Infelizmente, não é de verdade. Aqui é um auditório. É um auditório, é uma plateia. A gente recebe até 20 pessoas aqui, que vai ser um prazer já na próxima vez a gente começar a receber públicos, né, para participar e interagir. Entramos agora para a televisão, ampliamos agora o nosso sinal do rádio, agora está na TV aberta. Em breve a 98 vai estar em 10 cidades do interior, esperamos chegar até 25, no prazo de um ano. Acreditando em Minas Gerais, do governador. Agora não pode dar ré nesse governo não, tem que andar para frente e que venha mais investimento, que suporte aí esses planos mirabolantes nossos, né, Paulo? Muito bom. Governador... Já tem as cidades definidas já? Tem. São cidades de um porte maior ou cidades mais próximas da região metropolitana? Não, a gente vai pegar. Já estamos em Sete Lagoas, no Canal 22. Em breve estaremos em Montes Claros. Iremos para Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares, Juiz de Fora, Ipatinga, Divinópolis, Varginha e por aí vai. Então são as cidades, os polos regionais aí, pelo que você está dizendo. Norte, Sul, Zona da Mata, Triângulo, queremos pleitear aí pegar aí boa parte aí do nosso estado. Uma coisa assim que eu queria te comentar dentro disso, eu que sempre andei muito por Minas Gerais, Rodrigo, eu ficava assim muito, de certa maneira até decepcionado de ver empresas mineiras boas não investirem no interior do estado, ficarem muito aqui na região metropolitana e os paulistas entrando e fazendo tudo que bem entendiam, sabe? Aí, é um pouco ainda assim, mas hoje eu vejo que o mineiro também está ocupando aí o interior do estado. A gente considera Minas Gerais um país, né? A gente tem mais de 23 milhões de habitantes, são 853 municípios, a gente tem um mercado grande, próspero, que se bem trabalhado, ele dá o resultado de um país. E o grupo, a gente acredita que tem Minas Gerais aí, assim, a gente tem um coração mineiro, somos mineiros. Minha família de Uberlândia e Uberaba, a gente enxerga que tem muito ainda para crescer e tem certeza absoluta que com a ida da 98 a gente vai ajudar nessa prosperação mineira. Pode usar essa palavra, Paulo? Não, né? Vocês já repararam que quando o governador chega aqui, a conversa é desalinhada, vocês já perceberam isso, a conversa é uma conversa franca, porque eu vou lembrar da chegada, da primeira vez que nós tivemos o prazer de receber aqui Romeu Zema, quando pré-candidato pelo Partido Novo, visitou uma das primeiras emissoras que ele visitou aqui, foi... A primeira que ele visitou em Belo Horizonte. Levantar a data, acho que foi final de 17, viu, Paulo? Final de 2017. Era ainda. Final de 2017. E aí o governador esteve aqui conosco e foi se desenvolvendo uma conversa franca, uma conversa serena, uma conversa tranquila. E eu ia começar essa conversa agora falando de política, que aí a gente já põe uma pimenta no vatapá. Mas o Rodrigo quer fazer a primeira pergunta e eu tenho o juízo de obedecer ao chefe. Rodrigo, a primeira pergunta é sua. Só porque ele está aqui, você fala que você obedece, que ninguém me respeita aqui dentro, viu, governador? Aqui é democrático o espaço completamente, quem manda é quem está na mesa. Mas, governador, a gente viu aí essa polêmica, a gente até recebeu vários personagens dessa polêmica ao longo da semana, desde o presidente da FIENG, o Flávio Roscoe, recebemos também a vereadora Duda Salabert, que tem uma posição muito contrária a esse tema delicado, que eu vou falar na sequência. Recebemos também os próprios diretores da empresa envolvida nessa polêmica, na Tamisa, e também tivemos o prazer de receber ontem a secretária da SEMAD, a Marília Mello. E agora o senhor tem a oportunidade de responder para a nossa audiência. A gente já deu uma ampla explicação técnica, a gente não se pautou de forma politizada e nem ideológica, a gente sempre se manteve muito fiel à questão técnica e entendemos que tinha muita desinformação com relação a esse tema, o que motivou uma comoção natural
como bem o Paulo exemplificou, qualquer pessoa hoje que tivesse a audácia de ir lá minerar o topo da Serra do Curral e acabar com o nosso cartão postal, seríamos todos contra. O que não é verdade, tecnicamente avaliado pelo projeto, não estou dando uma opinião, estou trazendo uma informação dentro de tudo aquilo que já foi falado, muitas das notícias que eram falsas, a gente já deixou ela muito bem esclarecida para quem está nos ouvindo e nos assistindo. E a minha pergunta, eu gostaria, se o senhor me permite, que eu gostaria que a sua resposta pleiteasse dois públicos. Tanto os ambientalistas, aquelas pessoas que, assim como eu, acredito que até o senhor, todos nós, temos uma preocupação real, de fato, com o meio ambiente. Então, uma pergunta voltada para essas pessoas com relação ao seu governo e o relacionamento seu com o meio ambiente, qual a sua avaliação da forma como o seu governo tem esse olhar para o meio ambiente sustentável, para essas pautas ESGs, e também para o empreendedor, que está buscando em Minas Gerais, como a gente bem disse, um mercado próspero que possa trazer para ele bons frutos e que ele consiga se desenvolver e trazer emprego e gerar a nossa economia. Para essa pessoa, o governo vai se respaldar sempre pela lei ou corre o risco também de ter alguma politização dessas pautas mais sensíveis, quando se diz, por exemplo, na questão ambiental? Qualquer grande empreendimento precisa passar pela sua Secretaria do Meio Ambiente, precisa passar por todos os órgãos fiscalizadores e, de alguma forma, como o senhor enxerga isso? E qual o poder que o senhor tem para, de fato, tirar o pé da sua serra, como foi bem falado esses memes desses dias que criaram aí do senhor, bem postado lá na serra, falando, tira o pé da minha serra. O governador tem esse poder de tirar o pé da serra e atrapalhar o empreendimento desse, que está regularizado a princípio, que está passando por todos os processos normais? Rodrigo, primeiramente eu quero dizer aqui para quem está nos acompanhando, Paulo, ouvintes, que eu sou totalmente favorável à preservação ambiental. Desde o início do meu governo, nós já fizemos diversas ações concretas que estão aí já para serem vistas, referente à preservação ambiental. Então, nós temos de lembrar que nós temos um governo responsável, respeito à Secretaria do Meio Ambiente, que faz um belo trabalho, um trabalho técnico. E eu saliento aqui que, primeiro, eu nunca tive empresa de mineração, não tenho parentes que têm empresa de mineração, não tenho amigos, etc. Na minha vida toda, até hoje, eu só plantei árvores nas minhas casas, tanto em Araxá, aqui consegui uma casa com árvore. Como empresário, nunca destruí 1 metro quadrado de meio ambiente, porque nunca tive nada rural, só urbano. O que eu tive rural, eu plantei árvores, tenho um reflorestamento. Então, sou uma pessoa que acredita na preservação ambiental como empresário, como pessoa física e como governador. Aí é que tem que ficar claro. Porque o que nós estamos fazendo em Minas? Nunca se investiu tanto em energia renovável. Qualquer um pode ir lá no norte de Minas e ver os 40 bilhões em usinas fotovoltaicas que estão sendo investidos em Minas Gerais, o estado que mais gera energia fotovoltaica no Brasil. E isso representa uma energia verde, uma energia não poluente. Qual foi o primeiro estado do Brasil que assinou o compromisso de emissão zero em 2050? O Race to Zero. Minas Gerais. Não foi do Brasil, não, foi do Hemisfério Sul, através da Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós estamos trabalhando para que Minas Gerais, em 2050, venha a ter emissão zero. Aquilo que nós jogarmos na atmosfera de gás carbônico, nós vamos estar sequestrando. Essa é a meta que nós temos para Minas Gerais. Agora, em Minas, nós temos inúmeras mineradoras. É um negócio aqui de séculos, não é isso? De 1600, 1700, não é um negócio de agora. A Serra do Curral é um parque, como você disse, que está preservado. Não vai tirar 1 milímetro da Serra do Curral. Agora, o que esse projeto tem, que parece que causou polêmica, é que ele está próximo ao parque da Serra do Curral, mas que foi feita uma análise técnica. Saliento que, há 3 anos atrás, foi aprovada em Minas Gerais a Lei Mar de Lama Nunca Mais,
Isso fez com que as exigências para qualquer projeto de mineração fossem extremamente elevadas. Agora, se esse projeto foi aprovado, é porque ele atendeu essas exigências que são muito maiores do que a do passado. Se há alguma inconformidade, que pessoas da áreas técnicas aponte. Eu, inclusive, não sou técnico da área. Eu confio na minha secretária Marília, que é uma funcionária de carreira e respeitadíssima. Então, nós temos aí uma questão que, no meu entender, foi politizada, infelizmente. E vale lembrar que nós temos diversas outras mineradoras atuando ao lado desse projeto. Então, se for assim, talvez houvesse... Teoricamente, como essas mineradoras são mais antigas, os processos nos quais elas se basearam para serem aprovadas são mais flexíveis do menos rigorosos, exatamente. Agora a questão está sendo judicializada, vamos aguardar a justiça decidir. E quero lembrar aqui também, nós somos um governo transparente. Foi feita audiência pública, todos tiveram a oportunidade de se manifestar e está tudo dentro da mais estrita legalidade. E eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, não estou fazendo nada para ninguém. Pedi à minha secretária, faça o certo. Se ela veio aqui, a única coisa que ela deve ter tido é isso. É o que eu peço para todo secretário. Faça o que a lei determina. É isso, viu, Rodrigo? Então, assim, foi politizado, infelizmente, mas vamos aguardar aí a decisão da justiça. No Brasil, não ter aí a política envolvida em meios técnicos já é fazer bastante, no meu ponto de vista, como empreendedor. Acho que é o que todos esperam, é que seja levado sempre às áreas técnicas que gere previsibilidade para aquele empreendedor que quer investir no Estado, não correndo risco de se politizarem por parte do governo também, não só da sociedade. Uma pauta que, teoricamente, deveria ser apenas técnica. Né? Sim, e nós temos de olhar a questão de geração de emprego. Né? Nesse caso, são 2.500 pessoas que estão colocadas em xeque. Muitos empreendimentos no Estado têm um impacto ambiental, porque toda atividade humana quase que tem. Então, assim, daqui a pouco essas pessoas podem falar, qualquer um que tem automóvel é um bandido ambiental, né? Mas eu vejo que o bom senso vai prevalecer, é um assunto polêmico, mas que nós fizemos o certo. Isso é que é importante. Se algum questionamento tiver fundamento, que a justiça faça a decisão. Bom, com isso a gente conclui, então, todos os atores dessa discussão da Serra do Curral. Nós já ouvimos todos os atores e, a partir de agora, a gente tem certeza que quem repercute, quem entende, quem dinamiza esse tema é você, o cidadão de Minas, que está aí nos acompanhando com esse tema. Mas a gente está aqui com o governador e a gente vai versatilizar a nossa conversa. Governador, o regime de recuperação fiscal volta à pauta em regime de urgência. Na observação que alguns analistas fazem do seu governo, houve uma dificuldade de caminhar com pautas dentro da Assembleia. Seu primeiro mandato, uma dificuldade de caminhar com as pautas dentro da Assembleia. Como é que o senhor pretende agora negociar esse caminhar, entender esse caminhar nesse final de seu mandato e na possibilidade da reeleição? Como é que o senhor entenderia essa relação entre governo, executivo e legislativo? Paulo, você vai lembrar muito bem, durante a minha campanha de 2018, eu fiz uma campanha solo. Eu estava num partido pequeno, não tinha apoio de nenhum deputado eleito, de nenhum prefeito. E o meu partido, o Partido Novo, disputou aquela eleição com pouquíssimos candidatos. Apesar de serem poucos, nós fizemos 2 cadeiras na Câmara Federal e temos 2 cadeiras hoje na Assembleia Legislativa. E fizemos uma campanha sem coligações. Então, isso acabou dificultando a nossa gestão. Foi a minha primeira campanha, o meu primeiro mandato, de todos os deputados eleitos, é o primeiro mandato também. E nós vimos que para você ter uma governabilidade adequada, você precisa se preparar para uma eleição. Esse trabalho não foi feito na eleição de 2018.
mas está sendo muito bem feito agora pelo nosso secretário de governo, Igor Eto, que está fazendo alianças com diversos partidos, e eu mesmo sou um advogado, Rodrigo, de termos pluralidade na chapa. Eu tenho um vice de outro partido para falar, não, nós somos abertos, nós não nos consideramos aqui superiores ou donos da verdade, nós queremos ter outros junto conosco aqui, porque quanto maior o time, mais forte ele fica. Desde que todos sejam éticos, sejam competentes, não tem problema nenhum. Nós não queremos é trazer gente inadequada para trabalhar conosco. Então, nessa campanha, Paulo, nós vamos estar com uma força muito maior, com um número de candidatos total dentro do partido e também desses demais partidos que estarão fazendo aliança conosco. E com toda certeza vamos, espero, ter uma eleição de diversos deputados que estarão trabalhando conosco numa próxima legislatura. Eu vou me antecipar, Rodrigo, e já na trilha da sua resposta, eu não posso perder essa chance. O senhor falou que, como governador, e a sua estrutura de partido hoje, de apoiamento, entende a possibilidade até de um nome de um outro partido compondo a sua chapa para a reeleição. Esse é o caminho? A gente já pode entender que é assim que está sendo sinalizada a formação da composição da chapa majoritária do governador Romeu Zema? Paulo, se dependesse de mim, esse é o caminho. Eu gosto muito de sinalizar e fazer mudanças. Porque, de certa maneira, criou-se a ideia de que o nosso partido não faz alianças. Faz aliança, sim. E eu quero mostrar que faz e, principalmente, que funciona. Entende? É uma atualização, então, de uma visão que, antes de vocês assumirem, fazia sentido e pós vocês entenderam que não fazia o menor sentido, porque aí gera uma ingovernabilidade, literalmente. Né? Dificulta, exato. Eu sou favorável, agora é uma decisão do partido, então eu lá sou uma opinião no meio de muitas. Então nós temos uma separação entre partido e mandatários. E contribuiu para dificultar também, Paulo, a questão da politicagem. Nós temos hoje um presidente da Assembleia que é um provável adversário meu, então ele não tem nenhuma boa vontade em fazer com que pautas que venham a agregar para Minas Gerais caminhem adiante. Muito pelo contrário, ele tem interesse de fazer que tudo de ruim aconteça, mesmo que o povo mineiro pague a conta. Pegar um gancho, então, governador, eu ia até te fazer uma outra pergunta, mas como você tocou nesse tema, sobre a relação com a Assembleia, a impressão de quem está de fora e pagador de imposto, e sabe o tamanho do Estado, e quão inchado ele ainda se encontra, mesmo com todas as mudanças implementadas pelo seu governo, parece que a Assembleia falta alguém para ensinar matemática, porque eles estão, de certa forma, aumentando os custos, querendo propor aí um aumento para o servidor que vai muito além daquilo que o governo teria condição de pagar, e criando também situações no qual cairia a arrecadação em alguns impostos. A que se dá isso? Já está judicializado. Qual a expectativa do governo com relação à solução para isso? A gente vai, de novo, enxugar gelo? Tudo aquilo que foi economizado no passado será repassado para o servidor público agora, no futuro próximo? É isso que eu acabei de falar, Rodrigo. É uma politicagem e, num ano eleitoral, isso fica mais acentuado. Infelizmente, nós temos atores que querem muito ter holofote, falar, eu consegui isso, mas você conseguir levar a sua família numa viagem para o exterior, numa viagem caríssima, é só você vender sua casa. Concorda? É uma maravilha, eles vão ficar satisfeitíssimos. E o futuro? Então, o que nos preocupa aqui é o futuro. Eu tenho plena ciência que a maioria dos deputados tem ciência da gravidade da situação, eles sabem que a situação de Minas é grave, mas foi feito um auê lá, no meu entender, muito por parte da direção da casa, que quer, como eu disse, prejudicar o governo. E tive de vetar, mas quero deixar claro aqui que aquilo que está ao nosso alcance, tanto financeiramente quanto legalmente, está sendo feito, que são os 10%.
Tem uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal que diz o seguinte: um Estado que está na situação financeira como Minas Gerais está, uma situação grave, não pode dar reajuste diferenciado para categorias. Pode dar um reajuste linear para todas elas, igual, limitado ao IPCA do ano anterior, que é o que nós fizemos. E é também a nossa capacidade financeira. Então, o que foi proposto, infelizmente, fere a lei e é inviável matematicamente, como você disse aqui muito bem. Então, respeito o servidor público, valorizo. Nós temos a melhor segurança, somos o estado mais seguro do Brasil. Avançamos no IDEB, que mede a educação em Minas Gerais. Valorizamos as professoras, a educação. Qualquer um que trabalha na educação, Rodrigo, sabe como as escolas melhoraram, mais de 1.300 foram reformadas. A merenda não tem nada a ver com o que era um sopão de arroz ou de feijão até o governo passado. Conosco tem fruta, tem proteína, tem tudo. Qualquer pai, mãe de aluno sabe e atenta para isso. Na saúde, somos o estado com a menor taxa de mortalidade do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Temos melhorado, valorizado o profissional de saúde, estamos reformando diversas unidades da FEMIG, equipando melhor os hospitais. Então, quem trabalha no estado está vendo o nosso esforço. Agora chega um ano eleitoral, alguns sindicalistas com interesse político, alguns deputados idem, fazem todo esse barulho aí, no meu entender, muito querendo repetir os erros do passado. E o que afundou Minas foi ela ter contratado mais despesas do que pode pagar. Imagina você contratar pessoa física uma prestação de 20 mil por mês. É o terror daqui a pouco tempo. Pode ser uma maravilha agora que você comprou um carrão que todo mundo da sua família vai adorar, mas daqui a pouco tempo é o terror. Governador, o senhor fala muito na situação que Minas está hoje, compara inclusive com o governo anterior. Daquilo que o senhor pegou como herança de governo, do ponto de vista da economia, da gestão da coisa pública, o senhor acredita que o senhor avançou na medida em que foi permitido e quanto falta ainda, no seu entendimento, avançar para ser o ideal daquilo que se propõe o governador Romeu Zema? Paulo, falta muito. Nós começamos a consertar Minas Gerais. Aquilo que estava danificado, vamos dizer que nós conseguimos já dar uma boa consertada. É o que eu sempre falo, a locomotiva, o trem estava descarrilhado. Nós colocamos ele em cima dos trilhos, mas está andando a 30 por hora. Eu gostaria que fosse um trem-bala 300. Então nós ainda temos de fazer muita coisa em Minas Gerais. Aquilo que depende de trabalho, de gente, de método, nós consertamos. É igual uma pessoa que assume uma fazenda. Você limpa, você organiza, você deixa tudo bonito. Mas você ter dinheiro para poder plantar, encher ali de soja, ter uma colheitadeira, comprar adubo é outra história. Então, o que dependia de organizar, fizemos. Eram 21 secretarias, hoje são 12. Nós tínhamos folha de pagamento atrasado, 13º sendo pago em 10 pagamentos, nós tínhamos falta de medicamentos, nós tínhamos escola caindo aos pedaços, reformamos, como eu disse, mais de 1.300. Mas temos uma tarefa gigantesca ainda pela frente, as nossas estradas agora, depois de 3 anos de governo, devido o termo de reparação da tragédia de Brumadinho, é que nós estamos tendo condição de levarmos adiante. Então nós temos ainda de recuperar 15, 20 mil quilômetros de estrada, nós estamos recuperando agora 2.500, é o primeiro passo, aquelas mais críticas. Os hospitais regionais já deveriam estar prontos, não estão devido a questões burocráticas internas. Nós temos de fazer a saúde no estado avançar muito mais do que já avançou, não foi suficiente ainda. Então nós temos de deixar claro que ainda há muito por ser feito, mas a situação não é mais tão grave como era há 3 anos atrás. É aquilo que eu falei, o trem está andando, mas não está na velocidade, mas antes ele estava dando uma charré até, então pelo menos já é um avanço.
Eu sempre me lembro da 98,3, porque foi onde eu comecei. Na verdade, você lembra da Del Rey, né, Paulo? Da Del Rey FM. Não, tinha um prefixo. 98 ZYC693, 98,3, Rádio Del Rey FM. A nave mãe de tudo isso que está aqui. No dia que eu entrei aqui a primeira vez nesse estúdio, eu me emocionei. O Rodrigo sabe disso. Eu lembrei de quando eu cheguei aqui. Paulo, também. Existe Del Rey FM? A Del Rey agora ela se tornou 98. 98, tá. É o nome antigo. Na verdade, quando é nessa migração, né, toda de crescimento, de desenvolvimento para 98 FM de uma outra forma, uma outra linguagem, depois a live, depois tudo que vem sucedendo, a gente chega onde a gente está aqui agora. Canal 29, Canal 22, um grande abraço para Sete Lagoas, um grande abraço para a Rede Mais, HD Record TV, mais de 400 municípios que nos acompanham nessa entrevista com o governador Romeu Zema. Rodrigo, rapidamente... A minha pergunta é relacionada a combustível. A gente sempre trata desse tema de uma forma muito delicada, porque atinge a todos nós. Seja o dono do automóvel ou aquele que está indo na feira comprar uma fruta, um hortifruti, que acaba que o valor também acaba impactado pelo frete. E o senhor votou a favor do congelamento do ICMS para poder segurar, tentar barrar esse crescimento do valor na ponta, né, na bomba. Tem alguma coisa que há ainda a ser feita para conseguir segurar esse combustível desenfreado, governador? Rodrigo, a questão do combustível tem sido algo muito preocupante, não só no Brasil, mas no mundo todo. O que nós assistimos nos últimos 2 anos foi um aumento, primeiro, no preço do petróleo. Um aumento muito expressivo no petróleo. Isso fez com que o combustível subisse no mundo todo. No Brasil tivemos um agravante, porque o dólar aqui foi valorizado, o real perdeu valor, e como o petróleo é precificado em termos de dólar, nós tivemos um impacto negativo duplo aqui. Aumento do petróleo e aumento do dólar. E tivemos, por parte do governo federal, quero deixar claro aqui que eu discordo totalmente desse posicionamento, uma questão dizendo que a culpa era dos governadores. E no final do ano passado, em outubro, Minas Gerais, eu inclusive liderei o movimento para congelarmos o ICMS. Congelamos o ICMS do combustível e o que aconteceu, Paulo? Continuou subindo. Então fica muito claro que a culpa não é o ICMS do Estado. E eu lembro que o ICMS do Estado nunca foi majorado, é o mesmo percentual. É igual a gorjeta de 10% do garçom. Se a conta é maior, os 10% ficam um pouco maior. Então não houve aumento de imposto. Está lá no Congresso, já cobrei do nosso senador Rodrigo Pacheco para que seja analisado, votado, uma forma do governo federal compensar esses aumentos, mas, infelizmente, o Congresso tem pautado só aquilo que é de interesse da classe política. É o fundão eleitoral, outros pontos, aquilo que é de interesse da população, infelizmente, não temos visto avanço. E eu saliento ainda, Rodrigo, que nós congelamos pela primeira vez na história o IPVA. Então, quem consome gasolina paga IPVA, porque tem um automóvel, tem uma moto. Nunca isso havia acontecido em Minas, no Brasil é inédito também, e além de congelarmos, nós estamos dando um prazo maior para pagamento. Antes começava em janeiro ou fevereiro, e esse ano começou, se não me engano, em março ou abril. Por quê? Porque a maioria das famílias tem uma dificuldade muito grande de estar fazendo esse pagamento no início do ano. Ele coincide com matrícula escolar, com o IPTU, coincide com material escolar, uma série de despesas que as pessoas têm. No que depender de mim, nós vamos deixar esse pagamento do IPVA sempre para iniciar, tipo, no segundo trimestre do ano, em março, abril, para que os mineiros tenham um fôlego no início do ano. Então, aquilo que está ao nosso alcance está sendo feito. E tem de ficar claro, o petróleo, a gasolina, o diesel subiu no mundo todo. Aqui no Brasil, infelizmente, tivemos aí o governo federal colocando a culpa nos estados. Congelamos e está provado que está subindo na Petrobras. Então, se nós temos aqui um vilão nessa história, esse vilão se chama Petrobras, que é a empresa que detém todo o controle do refino e distribuição. Cadê a concorrência no mercado de combustível? Aonde você só tem uma empresa que faz tudo, ela põe o preço que quer. Na minha opinião, falta concorrência.
O senhor falou agora há pouco da dependência que temos de combustíveis fósseis, e até porque a nossa matriz modal principal de transporte é a terrestre. Minas Gerais tem investimentos previstos, estuda-se investimentos em outros modais, explorando, por exemplo, características geográficas, geológicas, com túneis, com facilidade para ferrovias, com hidrovias. Essa é uma pauta que faz parte da discussão do seu governo? Temos sim, Paulo. A questão logística é fundamental. Voltando ao que eu disse, nós lançamos agora, 45 dias atrás, o Provias, que estará recebendo investimento de 2 bilhões, 150 milhões de reais para recuperação de rodovias. Precisamos de muito mais, mas a partir de agora, em vez das rodovias de Minas estarem deteriorando, elas passam a melhorar. Então, estávamos assim, agora nós vamos começar uma recuperação no estado das rodovias. Tipo, se até então 40% das rodovias estavam numa situação ruim, penso que daqui a um ano esses 40% já reduziu para 30%. Daqui 2 anos para 15%, e assim por diante. E com relação às ferrovias, é um ponto extremamente importante. Nós temos um projeto que está para ser viabilizado, que inclui o norte de Minas, ligando a um porto no Espírito Santo, um projeto aí de 40 bilhões de reais, um mega projeto. Então, esse projeto está em análise, está sendo analisado, inclusive para atender atividades agrícolas ali no sul da Bahia e atividades minerárias no sul da Bahia e no norte do estado de Minas. Essa ferrovia seria extremamente importante. Ela vai ligar sul da Bahia, norte de Minas, ao litoral do Espírito Santo, para poder exportar esses produtos. E temos uma ferrovia também, que é uma extensão, que é uma ferrovia que sai de Pirapora e iria até Paracatu, Unai, que ali hoje é a nova fronteira agrícola do estado. Então, essa ferrovia teria a finalidade de escoar os já centenas de milhares de toneladas que são produzidas ali. Não demora, serão milhões de toneladas. Quem conhece a região de João Pinheiro, Paracatu, Vazante, Guarda-Mor, Unai, Arinos, Buritis, sabe que aquilo ali está virando um lugar de produção agrícola que vai ser a maior do estado. É provável que até venha superar o Triângulo Mineiro. E hoje, servido timidamente por rodovias, só. Estamos fazendo a ponte do Rio São Francisco na cidade de São Francisco, ligando aquela região a essa fronteira agrícola. Mas o que vai dar competitividade para essa produção é a ferrovia. E temos ainda a inovação do Estado dar as autorizações para trechos pequenos que ficaram desativados em diversas regiões do Estado. Então, hoje, eu sei que no sul de Minas nós temos já um projeto em análise que deve ligar, se não me engano, Varginha a Pouso Alegre, a ferrovia que existe ali, que são coisa de 100 quilômetros, não é um trecho grande. Nesse aspecto jurídico que é a autorização, que é diferente de uma concessão. A concessão é burocrática, demanda uma série de procedimentos dentro do Estado, e a autorização não. A autorização construa, o risco é seu e explore adequadamente. Quando o senhor fala em autorização, o senhor diz, por exemplo, em trechos abandonados ou até novos trechos que poderão ser autorizados à operação? Os dois. Pode ser trecho abandonado ou um trecho novo, exatamente. Perfeito. Isso a mesmo, população Paulo. ganha que também são menos caminhões na estrada, menos risco para quem está dirigindo o carro, você acaba desafogando um pouco aí essa malha viária que é gigantesca, né? Exatamente. Eu fico muito contrariado. Eu rodei a minha vida toda em estrada, Rodrigo, e ia muito para o norte de Minas, e quando você chega ali próximo a Montes Claros, é impressionante a quantidade de cegonhas que você vê. Tanto cegonhas das fábricas de Minas, São Paulo, subindo para o Nordeste,
e também carros do Nordeste descendo. E as ferrovias, em outros países, nós estamos falando de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, via cegonha. Por que não é via ferrovia? Tira caminhão da estrada, tudo, mais uma vez, mais barato. Até parece que aqui no Brasil, infelizmente, parece que existe um complô contra as ferrovias, porque é inexplicável que você aqui só consiga transportar grãos e minério. Nada além disso, ou muito pouco além disso. Governador, indo para uma pauta mais para o lado de 2023, agora, né, a pauta eleitoral, o senhor deu uma resposta que eu fiquei bem satisfeito na última vez que o senhor esteve no nosso estúdio, no qual a gente questionou sobre como que o senhor avalia as ideias e as sugestões que chegam para o senhor. Se ela vem do lado da esquerda ou da direita, e o senhor me respondeu que não importa o lado que ela viria, desde que a ideia fosse boa, seria implementada. Então, na questão, com um olhar bem pragmático. A gente viu o cenário nacional, mais uma vez, sendo polarizado entre Lula e Bolsonaro, até o momento, indo para o segundo turno, tendo aí uma disputa aí que fica setorizada em ambos. Como que o senhor imagina essa comunicação, caso também o senhor seja reeleito, com Brasília? Hoje você tem uma interlocução com o presidente Bolsonaro, colocando a hipótese de Lula ganhar essa eleição, você acredita que terá também um diálogo adequado com quem quer que esteja, com uma visão até bem diferente, parecendo os dois se antagonizam em várias pautas? Minas Gerais terá diálogo com pautas antagônicas também? Rodrigo, para responder a sua pergunta, eu quero fazer aqui uma analogia com os prefeitos de Minas Gerais. 853 prefeitos. Eu penso que nós temos prefeitos de todos os partidos. Nós tratamos todos eles com o maior respeito, com a maior civilidade, sem discriminar ninguém. O prefeito que tem projeto bom, o prefeito que tem uma gestão boa, nós vamos ter o maior interesse de estar contribuindo com ele. O outro que não tem, talvez não vamos contribuir tanto, porque até ele não está executando tanta coisa. E, com relação ao governo federal, a minha visão é a mesma. Minas precisa do governo federal e Minas sempre vai ter diálogo com o governo federal. E nós já tivemos esse tipo de situação no passado. Um governo do Estado que não era do mesmo alinhamento do governo federal, e me parece que nem por isso o diálogo foi prejudicado. Então eu tenho diálogo com o presidente Bolsonaro e terei com o próximo presidente, independente de quem estiver lá. Posso até discordar, mas para o bem de Minas, para o bem do Brasil, nós temos de manter as portas abertas. Me causa um desconforto muito grande e um espanto até, saber que tem governadores, que temos candidatos que fecham a porta ao diálogo. Porque se você não tem diálogo, se você não tem abertura, como que você conversa, como que você constrói? Então o Estado hoje tem diálogo com os 853 prefeitos. Você não vai encontrar prefeito que reclama do nosso governo, não. Se está reclamando é por uma questão política aí, não é porque nós tratamos todos igualmente. O meu secretariado foi orientado para isso e com o governo federal não será diferente. É uma tratativa técnica, é um diálogo republicano para o bem de ambas as partes, do país e do Estado. Nessa sua resposta, o senhor teve, durante o seu governo e até então permanência do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, uma conversa pouco amistosa, independente de que motivos gerou essa conversa pouco amistosa. Mas o prefeito, agora prefeito, o vice-prefeito e agora prefeito Fuad Noman, nessa mesma cadeira que o senhor está sentado, disse que tinha havia um primeiro contato mantido com o senhor e que tinha ficado nele uma boa impressão daquele primeiro contato. Esse contato com o prefeito de Belo Horizonte, com Fuad Noman, ele evoluiu? Ele tem agora melhorado no sentido de que o governo de Minas conversa com o prefeito da capital de maneira mais fluida? Com toda certeza, Paulo. Ontem mesmo, por coincidência, esteve lá no Palácio Tiradentes, o prefeito Fuad, a prefeita Marília de Contagem,
para assinarmos lá o convênio, que inclusive o Estado já pagou para os 2 municípios, 178 milhões de reais, para que as obras que vão evitar enchentes no Arrudas, na Avenida Tereza Cristina, os afluentes, que eu não me recordo o nome, receberão esse investimento. No total são 200 milhões, mas 178 milhões é do governo do Estado. Na gestão do prefeito aqui de Belo Horizonte antigo, isso ficou engavetado lá. Agora eu não sei por quê. Foi só o FUAD entrar que algo que vai beneficiar a região metropolitana toda aconteceu. Então o que eu falo? Politicagem só trava, só prejudica. E o nosso governo não tem essa postura. Nós fazemos aquilo que é bom para os 21 milhões de mineiros. E não o que é bom para o partido A, B ou C, ou para o candidato C, D ou D, Paulo. Então, essa é a postura que eu acredito é o que vai resolver. Falta no Brasil, na minha opinião, essa postura, como que nós diríamos, não é nem de grandiosidade, é uma postura de qual seria o nome adequado? Verdadeiramente republicana. Republicana. Exatamente. É fazer o que é bom para o pagador de imposto. Para aquilo que foi devido à sua eleição. Exato. E tem gente que prejudica o povo para poder se promover. E é bom que quando se fala em republicana, república é coisa pública, então é uma postura que visa sempre o melhor para a coisa pública, quando é fluida, quando é conversada, quando é falada. E o prefeito Fuad Noman, eu até faço questão de repetir a afirmação, nessa mesma cadeira, disse que tinha tido uma excelente impressão do primeiro contato que teve com o senhor. Ontem confirmou. Eu queria aproveitar que está chegando no final, né, Paulo? Eu tive fazer uma pergunta um pouco capciosa assim, para o governador. Só entre nós aqui, só entre nós 3 e os 400 municípios que nos cercam, que estão nos ouvindo agora, a gente falou sobre esse nome que o senhor bem disse que está buscando uma pessoa fora do partido. A chance que a 98 tem de pautar o resto da imprensa hoje para sair esse nome aqui agora seria possível ou é complicado eu pedir isso para o senhor? De 0 a 1, qual a chance que nós temos? A gente vai falando os nomes e o senhor vai reagindo. Eu tenho aqui uma lista, se o senhor quiser. Eu vou falando dos nomes, o senhor vai dizer de sim ou não. Sim. Eu diria que o Igor está mais ou menos assim, a moça do baile, que dança com conversa, dança... Vou saber, produção, marcar uma entrevista com o Igor Neto amanhã, por gentileza. Ver se o perfume é bom, ver se os planos são bons, mas está fluindo bem. Ele falou, vai ser difícil. Mas alguma das namoradas tem dançado melhor, Então, o Igor é que tem falado. Às vezes ele fala, mas às vezes a namorada dança bem e depois não quer saber mais da gente também, entende? Então tem uma questão aí que é melindrosa. Mas a data limite está chegando e as coisas vão ter de acontecer nos próximos 60 dias aí, isso será definido. Mas ele falou, enquanto o baile não acabar, eu não vou escolher, não. Vai que chega uma mais bonita, né? Não é isso, né? E vamos continuar a nossa conversa. O governador não quis dizer pra gente quem é a namorada do baile do secretário Igor Neto. A gente ia render mais esses 7 minutos finais, sabe, Paulo? Ia dar um pano pra manga agora. Eu pensei em iniciais, mas eu falei, não vou fazer isso, porque senão fica deselegante com o governador. Mas as especulações são muitas, viu, governador? Eu tenho aqui alguns nomes, mas depois eu pergunto particularmente para o senhor, já que o senhor não pode falar agora quem é a companheira do baile. Mas eu queria falar sobre um assunto que preocupou muito o Estado de Minas Gerais, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Mas o Estado de Minas Gerais preocupou muito a questão da educação dentro da sala de aula. Alunos que ficaram prejudicados. Nós temos até projeções muito ruins do que pode ser a próxima avaliação de desempenho desses alunos. Como é que o senhor está vendo agora, depois de, parece que finalmente afastada da pandemia, uma endemia sendo vivida? Houve uma boa recuperação do sistema de ensino de Minas Gerais? Nós vamos conseguir ganhar essa luta contra esse gap que pode surgir na formação das nossas crianças e dos nossos jovens? Paulo, primeiro, a pandemia prejudicou muito o ensino à distância, principalmente para as crianças menores e até mesmo para os jovens, para os adolescentes.
ele não é tão produtivo quanto o ensino presencial. Então, o mundo todo teve esse prejuízo, o Brasil todo e Minas. Aqui em Minas, nós fizemos o EAD, o ensino à distância, da forma mais profissional, mais proveitosa possível. Tivemos um bom aproveitamento, fomos incluídos entre os melhores do Brasil nessa questão, mas já estive visitando muitas escolas esse ano, e a minha pergunta para as diretoras sempre é: os alunos estão acompanhando adequadamente? E a grande maioria delas fala que estão tendo um pouco de dificuldade, alguns, e que estão tendo, dentro do que é necessário, aulas de reforço, para poder suprir aquilo que o ensino à distância não fez tão bem quanto o presencial. Eu enxergo que nesse ano de 2022 vai ser um ano de superar essa lacuna que foi criada. Realmente houve uma perda e as professoras, o sistema educacional vai ter de se esforçar mais para poder recuperar. Mas fico muito satisfeito quando eu entro numa sala de aula e faço questão de entrar, 40 alunos, e pergunto: quem quer voltar para ter aula à distância? Levanta o braço. Ninguém levanta, Paulo. Então, os alunos apreciam a convivência, a socialização dentro da escola com os colegas, a merenda, o espaço para brincar, já que muitos, às vezes, não têm isso em casa ou no apartamento. Então, você vê que os alunos estão valorizando muito esse retorno às aulas. E nós estamos acompanhando. Vamos ter, em breve, a publicação por parte do Ministério da Educação do último IDEB, que foi aplicado no final do ano passado. E eu friso aqui que em 2019, que foi o último IDEB, no primeiro ano da nossa gestão, nós batemos recorde tanto em português e matemática, depois do Estado ficar 10 anos estagnado. E como todo Estado foi afetado no Brasil, não foi só Minas Gerais, eu espero que a nossa colocação venha a melhorar no ranking nacional, como nós temos feito com tudo. Nós melhoramos na segurança, na transparência, na saúde. Eu falei que nós somos o estado com a menor taxa de mortalidade e espero que na educação também venhamos a melhorar. Mesmo que o avanço na nota não seja tão grande, porque realmente o ensino à distância prejudicou. Mas um ponto extremamente importante que eu quero citar aqui, já que nós tocamos no assunto educação, é o projeto que eu considero magnífico, Trilhas de Futuro. Nós temos hoje, Paulo, 140 mil alunos do ensino público em Minas Gerais, cursando curso profissionalizante em escola particular, com auxílio alimentação e auxílio transporte, em todas as áreas. Auxiliar de automação industrial, auxiliar de enfermagem, técnico em construção civil e por aí vai. Isso porque nós precisamos ter mão de obra capacitada. Então, só o ensino que o Estado dá não é suficiente. Nós precisamos preparar melhor os jovens no Estado. E, além disso, estendemos, como nunca aconteceu, o ensino médio em tempo integral também, que é outro ponto que precisa ser reforçado. O que eu quero é que o ensino médio em tempo integral, em algum tempo, talvez 2, 3 anos, venha a incluir todas as escolas de ensino médio. Por quê? Porque está provado que quem faz um ensino médio bem feito e o tempo integral faz com que isso aconteça, vai ter uma vida muito mais produtiva. Qualquer lugar que ele for trabalhar, ele vai se dar melhor, porque ele sabe a língua nossa melhor, ele sabe o raciocínio lógico, matemático melhor, e ele consegue se dar melhor no relacionamento com as pessoas, porque teve mais convivência ali. Então, é o que os outros países fazem e é o que deram certo e que nós precisamos fazer aqui. Então, são uma série de medidas, sem contar a reforma das escolas. Nós temos agora uma questão de implantarmos quadras cobertas nas escolas, Paulo, para poder fazer com que ninguém fique privado de praticar esportes numa época de chuva, que possa ter eventos.
Já temos centenas de escolas tendo lá uma área, uma quadra coberta. Eu mesmo tive a oportunidade em Barão de Cocais de visitar uma escola num dia de chuva, a quadra alagada lá, sem condição de fazer nenhuma atividade. E os alunos apertados dentro da classe ou no corredor da escola. Então é fundamental nós darmos toda essa estrutura para um ensino mais adequado e isso já está acontecendo. Governador, eu queria aproveitar, chegando no final da nossa entrevista, fazendo uma retrospectiva do seu primeiro mandato. O senhor assumiu um estado inchado, endividado. Logo no começo já ganhou de presente uma Brumadinho, que é algo no qual a gente espera ficar no passado, não se repetir jamais. Veio chuvas e alagamentos na capital, e na sequência uma pandemia. E o senhor foi superando esses desafios e, acredito, também aprendendo com eles ao longo da sua gestão. E agora o senhor está se encaminhando para uma próxima campanha para a sua reeleição. O que ficou faltando para que merece ser feito e qual é o seu maior desafio para esse próximo mandato, caso o senhor se reeleja? É isso mesmo, Rodrigo. Nós fizemos aqui uma gestão austera, né? Eu sou um governador que não mora em palácio, que não tenho 32 empregadas domésticas por conta, como o antigo governador. Eu tenho uma diarista que eu pago, e eu acredito nessa seriedade. Eram 21 secretarias, hoje são 12. Nós reduzimos 50 mil cargos dentro da máquina pública, melhorando os indicadores, como eu falei. E o que eu quero, Rodrigo, é um estado melhor, com estradas melhores, com hospitais, com saúde melhor, um estado mais seguro ainda, apesar de nós já sermos o mais seguro do Brasil. Estive em São João del Rei semana passada, fiquei satisfeitíssimo. Cheguei lá, encontrei com o comandante da PM lá da região, e ele me falou, até hoje, dia 6 de maio, 0 homicídios aqui numa cidade de 100 mil habitantes. Isso é que nós queremos para Minas Gerais. Um índice de violência inferior a países europeus já, entende? Então, estamos caminhando. Mas o meu grande sonho é nós fazermos a política social que funciona, que é a política que dá oportunidade, que dá dignidade para o povo. E eu vi isso lá no Vale do Jequitinhonha, há 40 dias atrás, na visita que eu fiz a Araçuaí, Paulo. Conheci lá, na inauguração de uma usina fotovoltaica, a dona Marilene, 52 anos de idade. Pela primeira vez na vida, Rodrigo, ela está tendo a carteira de trabalho assinada. Ela até hoje, com 52 anos, quase a minha idade, sempre viveu de bico, nunca teve uma renda certa. O que nós queremos é levar dignidade, é levar oportunidade. Por isso que eu falei do Trilhas de Futuro aqui. 140 mil jovens, até eu não comentei, o curso é de 2 anos, Paulo. Não é cursinho de uma semana, 2 meses, não. 2 anos de curso para ser técnico de enfermagem, para ser técnico em outra área. E emprego para quem precisa. Emprego formal, com carteira assinada. Já criamos na minha gestão, de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho, quase 500 mil de empregos em Minas Gerais. Não é pouco emprego, não. É muito. Mas ainda temos, talvez, 1 milhão de desempregados. Então, nós precisamos, se continuarmos nessa velocidade aí, de mais 4, 5 anos, para falar, Minas Gerais é desemprego zero. E nós temos cidades aqui em Minas com desemprego zero. Vai lá em Juruáia, no sul do estado, lá na capital da lingerie. Todo dia cedo, 100, 120 ônibus chegando, levando trabalhador, porque o que tem na cidade não comporta. Tive a semana passada em Resende Costa, ali ao lado de Barbacena. Desemprego zero lá, segundo o prefeito também, a cidade do artesanato. Então, você vê que nós temos lugares em Minas que já conseguiram chegar nesse patamar e temos ainda regiões menos desenvolvidas, mas o que nós queremos é caminhar nesse sentido. E o Estado tem dado todo o apoio. Hoje mesmo, mais cedo, visitei Matozinhos, onde nós fomos lá participar da inauguração de uma grande indústria lá, a Fasa Bortolo, uma empresa italiana
que produz argamassa. E isso tem de pipocar em todo o estado. Está acontecendo e precisa acontecer numa velocidade maior ainda. Então, essa dona Marilene que eu conheci, o que eu quero é que ela se transforme em milhões de mineiros, o que aconteceu lá com ela. Ter uma vida digna, porque ninguém quer viver de cesta básica. Ninguém quer viver de auxílio emergencial. Aceita porque não tem outra opção. E faço aqui um alerta, parece que tem político que gosta disso. Porque aí ele fica, vota em mim que eu te ajudo. Eu quero ajudar as pessoas dando emprego, não é dando cesta básica, não. É dando dignidade. É nisso que eu acredito, dando autonomia. Não é dando submissão, não, exigindo submissão. Né? Isso, para mim, não funciona, não. Eu quero emprego, dignidade. O trabalhador sair, passar no supermercado e falar, hoje eu vou levar chocolate para os meus filhos. Vou levar um agrado. Eu consigo fazer alguma coisa pelos meus filhos. E não ficar numa fila para pedir auxílio disso, cesta disso e daquilo. É nesse tipo de futuro que eu acredito. E é o futuro que nós estamos construindo em Minas Gerais e que já está acontecendo. Os números demonstram isso. Governador Romeu Zema, um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez na 98, na Rede 98, nos nossos novos estúdios, no 98 Talks. Agradecer sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado por sua atenção. Provavelmente agora, com a proximidade da campanha, nós não tenhamos nem a oportunidade de uma nova entrevista com essa duração, mas agradecer muito e como sempre, repetir aquilo que dissemos da primeira vez do final de 2017, quando o senhor esteve conosco. É uma casa plural, uma casa aberta e que conversa com todos da maneira mais cordial possível. Muito obrigado pelo prazer de estar aqui conosco. Prazer foi todo meu, Paulo, Rodrigo, para quem nos acompanhou, uma satisfação enorme. Parabéns pelo novo estúdio, pelo investimento. E Minas vai continuar avançando. Eu sempre falo, Paulo, que o meu grande sonho é um emprego digno para cada mineiro. Estamos caminhando nessa direção. Boa noite, foi um prazer. 98 Talks.